A graça e a paz, seja bem-vindo ao Bíblia em Foco desta semana. Hoje, o nosso estudo será sobre fé e obras. Que o Senhor possa abençoar esse estudo na sua vida, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Renan Ferraz. Graças e paz, pastor, graças e paz, meus irmãos. Que nós possamos aprender aqui mais um pouquinho sobre a palavra de Deus, nosso quarto estudo da série de Gálatas, né? E vamos fazer um pouquinho aqui da revisão da semana passada para que a gente entre nesse estudo de hoje. A gente vai estar falando sobre fé e obras. Na semana passada, o estudo já começa com aquela repreensão de Paulo sobre Pedro em um comportamento que não condizia com a doutrina, né, que eles concordavam, a doutrina que eles diziam viver e pregar e anunciar. E aí Paulo repreende Pedro por esse comportamento inadequado, que era, de certa forma, com que ele fez ao levantar-se da mesa, enquanto chegavam alguns da circuncisão. Ele se levanta da mesa como se ele estivesse dizendo que os gentios também deveriam ali praticar as obras da lei, serem circuncidados para que eles pudessem serem reconciliados ali na nova família, né, de Deus. E ele começa a dizer logo após isso que nenhum homem é justificado pelas obras da lei, mas sim justificado pela fé em Cristo. Então agora, no finalzinho, ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E se a lei justificasse, Cristo teria morrido em vão. E este é mais ou menos o resuminho ali do que a gente conversou na semana passada, para a gente contextualizar para fé e obras dessa semana. Isso aí. Então a gente vai partir para a introdução já, que com esse tema fé em obras, nós vamos trabalhar muito sobre a justificação pela fé. Então o próprio apóstolo Paulo vai defender muito a justificação pela fé, porque ali nas igrejas da Galácia, como a gente já viu, que ela estava sendo bombardeada, invadida pelos falsos mestres e pregando um falso evangelho, né? Com uma falsa motivação, e assim retrocediam na fé e voltavam ao jogo do judaísmo. Então o apóstolo Paulo ele vem aqui tratar muito agora sobre a questão da justificação somente pela fé e não pelas obras. O evangelho não exige obras, mas fé. Recebendo o Espírito pela fé, versos 2 a 5. E somos justificados pela fé no verso 8. A gente vai ver isso aí também mais pela frente. Ok? Então, o tema de hoje é fé e obras com base em Gálatas, capítulo 3, versículos do 1 ao 14. E é o texto que nós vamos ler agora. Vamos lá, então. Já começa suave, né, o texto base. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhe concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado com justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei
ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bom. Vamos então para o primeiro ponto do estudo. Diz o seguinte: na maior parte dos capítulos 1 e 2, Paulo defendeu fortemente a origem de sua missão apostólica e de sua mensagem. Agora ele volta a abordar os Gálatas e sua infidelidade ao Evangelho como resultado da influência negativa dos falsos mestres. Havendo no início abraçado a verdade, que os pecadores são justificados pela graça em Cristo por meio da fé, agora adotaram a opinião de que a circuncisão e as obras da lei são necessárias para a justificação. A essência do argumento de Paulo é que a nova posição deles é uma contradição ao Evangelho. A primeira pergunta que vem para nós aí é a seguinte: leia Gálatas capítulo 3, versículos 1 ao 9. Quais palavras e frases revelam a atitude de Paulo em relação aos Gálatas? Para começar, já vou ler uma citação de um livro que eu vou estar usando bastante hoje, que é esse aqui, Livres em Cristo, do Augusto Nicodemos. Livres em Cristo, a mensagem de Gálatas para a igreja de hoje. Está usando bastante ele nos nossos estudos da carta de Gálatas. Ele diz o seguinte: Paulo tinha alguns objetivos ao escrever a carta aos Gálatas. O principal deles era impedir que os convertidos da região da Galácia fossem enganados pelos falsos mestres que haviam se infiltrado naquelas igrejas para ensinar outro evangelho. Falsos porque se apresentavam como enviados de Deus e traziam um evangelho que não era verdadeiro. Certo? Então, Paulo, até aqui, no capítulo 1 e no 2, ele defendeu ali o seu apostolado, né, dizendo que ele recebeu da parte de Deus, assim como o evangelho que ele pregava, que ele anunciava, por meio de revelação, certo? Que evangelho era esse? Era o evangelho da justificação pela fé em Cristo, né? Que era o que o Paulo anunciava, e o que eles estavam distorcendo era o evangelho de que Cristo não era suficiente, era necessário as obras da lei e a circuncisão. Então, Paulo aqui, lá no capítulo 1 ainda, ele já começa dizendo: eu fico impressionado, né, com a velocidade com que vocês deixaram o evangelho que foi anunciado para partirem para outro evangelho. Então, aqui, já no versículo 1 e no 3, a gente encontra algumas frases que expressam melhor a atitude de Paulo em relação aos Gálatas aqui. Então, Paulo, na semana passada, a gente falou daquele conflito com Pedro, e agora ele já retorna a falar diretamente aos Gálatas, certo? Então, ele já começa no versículo 1, ó insensatos Gálatas. Paulo, ele diz isso aqui pela tolice dos Gálatas, né, de estar trocando Jesus ali por Moisés, a lei ou melhor, a graça pela lei e a fé pelas obras. Então, no versículo 3, ele fala: sois tão insensatos assim? O que ele está dizendo é que quando a gente lê o versículo 3, ele fala assim, ó: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aqui são os dois versículos de destaque, mas agora vamos passar rapidinho por 5 perguntas que Paulo faz à igreja de Gálatas. Nessas 5 perguntas, ele vai trazer ali a memória da própria igreja ali da região da Galácia, o que eles mesmos vivenciaram e ainda vivenciam. Ele traz um argumento ali que vai gerar reflexão na igreja de Gálatas. Lá no versículo 1, ele já começa com a pergunta: quem vos seduziu? Quem vos seduziu? Ó insensatos Gálatas, quem vos seduziu para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado?
O que ele está dizendo aqui, embora Paulo já soubesse a resposta, né, de quem os havia seduzido, ele está dizendo aqui que ele pregou o evangelho com tanta clareza lá na região da Galácia, que é como se eles estivessem vendo ali na frente dele o Cristo ressurreto e a mensagem que ele havia anunciado, a mensagem viva ali para eles. Então, como que vocês se deixaram seduzir diante daquilo que foi dito a vocês? No versículo 2, a pergunta é: foi pelas obras da lei que recebestes o Espírito? Então, Paulo também já sabia aqui, mais uma vez, a resposta para essa pergunta, e ele tinha por objetivo aqui gerar essa reflexão, porque a igreja de Gálatas havia recebido do Espírito após a pregação do Evangelho de Cristo, após o Evangelho que Paulo havia pregado naquela região. E ele pergunta: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pelo Evangelho que eu anunciei a vocês? A terceira pergunta que está no versículo 3, e o versículo 3 diz o seguinte: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Ou seja, vocês estavam destituídos de Deus, mortos em pecados e delitos, que a gente estudou em Efésios. Vocês não faziam parte da família de Deus. Eu vou lá, anuncio o evangelho para vocês. Vocês recebem a Cristo. Através de Cristo recebem o Espírito Santo. Vocês começaram no Espírito, não mereciam nada, e agora vocês vão terminar isso na carne. Agora vocês vão terminar isso fazendo alguma coisa, complementando aquilo que Deus já fez. No versículo 4, a pergunta é: será que sofrestes tanto por nada? Aqui tem uma citação na tela do Augusto Nicodemos, mas o que ele está querendo dizer aqui é basicamente o seguinte: o cristão ele sofria perseguição, seja pelos próprios judeus, os judaizantes, por líderes religiosos, ou até mesmo pelo Estado, que às vezes via o cristianismo como uma ameaça política. Os próprios pagãos perseguiam essa nova seita que estava surgindo, que era o cristianismo. Então aqui a pergunta de Paulo é: será que sofrestes tanto por nada? Vocês sofreram por Cristo e agora estão regredindo e acrescentando às obras aquilo que vocês já receberam? E por fim, a última pergunta que está lá no versículo 5, que ele diz: Deus realiza milagres pelas obras da lei ou pela fé? Aí ele diz o seguinte, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilhas entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aqui dá para entender ou para deduzir que ainda haviam ali sinais, milagres acontecendo no meio da igreja depois da pregação do Evangelho, depois de os crentes gentios receberem o Espírito Santo, e a igreja recebe ali, e muitos sinais e maravilhas acontecendo. É como se Paulo dissesse: que tipo de pregação produz convertidos, sinais e prodígios entre vocês? Foi a pregação da lei ou tudo acontece por meio de Jesus Cristo? Então aqui Paulo ele está ainda indignado, e perplexo com a igreja da Galácia, da região da Galácia, e ele traz aqui perguntas reflexivas que confrontam com o que a própria igreja vivia, a mensagem, a realidade do evangelho que ela experimentava e vivia no dia a dia, para confrontar com os novos ensinos que estavam sendo colocados e infiltrados no meio da igreja. Muito bem. Ponto 2, né? Ponto 2. O evangelho não é apenas um bom conselho para as pessoas, mas é boa nova a respeito de Cristo. Não um convite para que façamos alguma coisa, mas uma declaração do que Deus já fez por nós, não uma exigência, mas uma oferta. Se os Gálatas tivessem compreendido o evangelho do Cristo crucificado, que fez na cruz tudo o que era necessário para a salvação, teriam também entendido que a única coisa exigida deles era receber as boas novas pela fé. Adicionar boas obras ao que Cristo realizou era uma ofensa contra a sua obra consumada na cruz. 2.1. Aí vem a pergunta: para os judaizantes que estavam desviando os Gálatas, Abraão era um herói e patriarca. Como foi que Paulo inverteu a situação usando Abraão como exemplo de fé e não de obras? Muito bem.
Ó, uma vez que os judaizantes eles tentavam voltar à lei, então Paulo sabiamente usa, né, o Abraão, e ele cita a lei para tratar essa questão com os judaizantes, né? Para tratar sobre fé. William Hendrickson diz o seguinte: Paulo dedicou tanta atenção a Abraão porque seus oponentes alardeavam que eram seus descendentes, se essa circunstância biológica lhes proporcionasse uma posição mais alta diante de Deus, e como se a justiça que Deus colocara na conta de Abraão fosse uma dívida que Deus devia por suas obras. Olha só. Por isso, Paulo se refere a Gênesis 15, versículo 6, mostrando que ensina o contrário e colocando a ênfase na fé e não nas obras. Então, vamos por parte aí, por versículo. Abraão, pai daquele que crê, né, dos crentes, foi justificado pela fé. Olha o que diz os versos 6 e 7. Assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Deus faz essa promessa a Abraão. Abraão automaticamente crê em Deus e a fé de Abraão foi creditada como justiça para ele. Ele foi justificado muito antes da lei ser dada para o povo de Israel. Ele foi justificado pela fé e não pelas obras da lei. Então, Abraão, antes mesmo que existisse a lei, ele é justificado pela sua fé, por ter crido em uma promessa que Deus estabeleceu na vida dele e para sua descendência. Se Abraão, né, os pais dos crentes, foi justificado pela fé, por que seus filhos seriam justificados pelas obras da lei? Né? Então, o termo imputado, olha esse termo aqui, imputado, que a gente vê aí no versículo 6, e também em Gênesis 15, 6, tem o mesmo significado de Romanos 4, 11, do 22 e 24. Calma. A palavra grega significa acreditar na conta de alguém. Quando um pecador crê em Cristo, a justiça de Deus é acreditada nele, né? Acreditada na sua conta. Mais do que isso, os pecados dessa pessoa deixam de ser registrados nessa conta. Então, esse é um ponto, né? Abraão foi justificado pela fé. Os versículos 8 e 9, nós vamos ler aqui rapidinho. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos como crente Abraão. Os gentios são justificados também pela fé. Convém examinarmos que a bênção era essa e como todas as nações viriam a herdá-la. A bênção é a justificação, a maior de todas as bênçãos, né? Pois o verbo justificar e abençoar são usados como equivalentes no verso 8. E o meio pelo qual a bênção seria herdada é a fé. Sendo assim, os Gálatas já eram filhos de Abraão, não pela circuncisão, mas pela fé. Isso precisa ficar bem claro, porque havia, assim, como o William Hendricks diz, havia no coração dos Gálatas: espera aí, nós somos filhos de Abraão, então nós já somos justificados, né? Não era por conta disso, era por causa da fé, não pelas obras, não pela circuncisão ou por cumprir a lei, porque como nós vimos, Abraão foi justificado pela fé antes ainda de existir a lei. E aí o Hernandes diz o seguinte, eu quis colocar essa frase, esse texto, essa colocação dele aqui, que eu achei interessante. Diz assim: a salvação do começo ao fim se manteve sempre do mesmo jeito, sempre foi pela fé e jamais pelas obras. Tanto os judeus como os gentios são salvos da mesma maneira. Ambos são salvos pela fé. Por isso Deus pré-anunciou o evangelho a Abraão e nele abençoou todos os povos, de tal modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Os filhos de Abraão não são aqueles que têm um sangue judeu correndo em suas veias, mas os que têm a fé de Abraão
habitando em seus corações. Então, essa herança é a fé de Abraão, que os filhos de Abraão têm. Aí no verso 10 a 12, vai falar o seguinte: todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não pertencer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para praticá-las. E verso 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é baseada na fé, mas o que fizer essas coisas, por elas viverá. Então, quem transgride a lei é maldito. Todos são culpados desse pecado, dessa transgressão. Calvino é claro ao afirmar que, abre aspas, a lei justifica aquele que cumpre todos os seus mandamentos, enquanto a fé justifica aqueles que são destituídos do mérito das obras e confiam exclusivamente em Cristo. Ser justificado pelos próprios méritos e ser justificado pela graça de outros ou de outrem são sistemas irreconciliáveis. Um é anulado pelo outro. Então, assim, aqueles judaizantes queriam manter a lei, mas eles teriam que cumprir toda a lei para ser justificados, enquanto pela fé nós somos justificados. Então, uma coisa não tem como substituir a outra, não tem como andar as duas juntas. Então, é isso que o Calvino está querendo dizer aqui. Então, a justificação é pela fé e não pelas obras da lei. E aí nós, nos versos 13 e 14, a gente vê que a justificação também é por intermédio de Cristo. Eu acho interessante que o apóstolo Paulo enfatiza bem isso, porque não é uma fé na fé, é a fé no Filho de Deus, né? A fé naquele que morreu, pagou o preço com seu próprio sangue. Então, é por meio de Cristo. Verso 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos resgatou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Tendo afirmado que a justificação é pela fé, Paulo agora diz que é por intermédio de Cristo, como eu já disse. Somos justificados por causa do sacrifício de Cristo e recebemos essa justificação pela fé. Para encerrar minha fala aqui, a justificação pela fé é a bênção de Abraão destinado a todos os que creem. Deus não tem duas formas de salvar aquele que peca ou o pecador. Abraão foi justificado pela fé, e assim todos nós recebemos essa bênção de Abraão, que é a justificação pela fé. A justificação é em Cristo e não fora dele. O Espírito prometido que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, nos é dado pela fé e não pelas obras da lei. O Esbir diz o seguinte: a lei coloca os pecadores sob maldição, Cristo nos redime dessa maldição. Desejamos a bênção de Abraão, ela é recebida por meio de Cristo. Desejamos o dom do Espírito, mas somos gentios, por meio de Cristo, esse dom é concedido aos gentios. Tudo aquilo que precisamos encontra-se em Cristo. Não há motivo algum para voltar a Moisés ou a lei. 2.2. Após haver iniciado a nossa vida cristã pela fé, muitos de nós, ou em um outro momento, imitamos os Gálatas e começamos a confiar em nossos próprios esforços. Por que você acha que isso acontece? Quer comentar sobre essa pergunta, Renan? Isso acontece quando a gente perde o evangelho de Jesus Cristo do centro da nossa fé. Quando a gente perde isso. Quando a gente começa a achar que, né, eu tenho um mérito ali na minha salvação, ou no meu processo de santificação, ou eu faço algumas obras que vão me imputar alguma justiça diante de Deus, né? Então, quando a gente perde Cristo e o seu evangelho, a gente começa a caminhar por caminhos tortos aí na nossa vida cristã e confiar nos próprios esforços.
É isso aí. Ponto 3. Tudo isso, o apóstolo Paulo diz, os Gálatas já deveriam saber. Nunca deveriam ter cedido aos encantos dos falsos mestres. E isso não teria ocorrido se tivessem mantido a visão do Cristo crucificado. Nós também deveríamos aprender a testar toda a teoria e ensinamento pelo Evangelho do Cristo ressuscitado, como o aprendemos das Escrituras. Leia Gálatas, capítulo 3, 10 ao 14, e responda. As fortes palavras maldição e maldito aparecem muitas vezes nessa passagem. O que justifica o uso dessa linguagem por Paulo? Vamos focar então nesses versos de 10 a 14 e trazer um pouco de clareza sobre essas palavras que Paulo usa, essa linguagem que ele usa, maldição e maldito. A gente precisa ir respondendo ela por etapas aqui. Em Hebreus 10, do 28 ao 31, lá ele vai falar de que quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas ali, isso no versículo 28. Aí ele continua, ó. Quão mais severo castigo julgam vocês merecem aquele que pisou aos pés o Filho de Deus e que profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então Paulo ele usa uma linguagem às vezes, um tom de voz às vezes pesado aqui na carta aos Gálatas. Mas é justamente pela seriedade do que ele estava discutindo que Paulo traz uma certa linguagem um pouco mais áspera com a igreja aqui, certo? Mas os termos maldito e maldição, eles também têm alguns significados, porque Paulo traz algumas referências do Antigo Testamento e traz aqui para sua carta no Novo Testamento. No final aqui de Hebreus, ele diz assim, ó, no versículo 31, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, pela seriedade, Paulo traz e aborda isso aqui de uma forma muito séria. E vamos começar aqui. O ponto é, quem se põe a viver pela lei de Moisés para ser salvo está debaixo de maldição que a própria lei sentencia, pois ela trazia embutida uma condenação contra quem não a cumprisse à risca. Assim, aquele que deseja viver por sua observância já está condenado por Deus, ao passo que Cristo veio nos livrar dessa maldição e condenação. Livres em Cristo, Augusto Nicodemos. Tá, isso aqui o pastor já falou, agora vamos desenvolver aqui dos versículos 10 ao 14, e a gente vai fazendo a referência do Antigo Testamento, de onde Paulo tirou e o que ele coloca aqui. Interessante pensar que Paulo faz isso, traz do Antigo para o Novo, para confrontar aqueles que tinham a lei e guardavam a lei. Então ele traz a aplicação do Antigo Testamento e traz a aplicação dele no Novo Testamento aqui na carta que ele está escrevendo, certo? No versículo 10 aqui, é o seguinte, a lei põe debaixo de maldição todos que querem ser salvos por ela. Simples assim. No versículo, lá em Deuteronômio 27, do 15 ao 26, a lei era trazida, ou melhor, a lei trazia maldição para aqueles que não cumpriam os mandamentos. Dessa forma, Paulo argumenta que, como não é possível alguém cumprir a lei com perfeição, todo aquele que busca a salvação por meio dela está debaixo de maldição. Se a gente pegar e ler esses versículos todos, do 15 ao 26 de Deuteronômio 27, a gente vai encontrar diversos mandamentos e dizendo que aquele que não cumprir integralmente isso é maldito, ou está sob maldição. Então Paulo diz o seguinte, ó, como vocês, ou como nós, ou como qualquer pessoa não consegue cumprir isso em perfeição, viver debaixo da lei é viver debaixo de maldição, porque o próprio Antigo Testamento lá em Deuteronômio diz que é maldito aquele que não cumpre tudo do jeito que está escrito, certo? No versículo 11, o que Paulo vai dizer aqui é, a própria lei ensina que quem é justo diante de Deus vive pela fé. No versículo 11 aqui, está escrito assim, ó, e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo
viverá pela fé. Aí aqui, o que Paulo está usando é a citação lá de Abacuque 2,4. Essa, o justo viverá pela fé. E eu vou estar lendo um trechinho aqui do livro que ele explica esse contexto. Ele diz o seguinte, ó. No contexto do livro em que aparece esse versículo, o profeta Abacuque questiona Deus a respeito do modo com que ele estava agindo para punir o povo. Por que permitiria que uma nação ímpia dominasse o povo de Israel? E Deus responde que seu povo havia pecado e por isso ele estava usando os babilônios para castigá-lo. Mas chegaria o tempo em que a Babilônia também seria castigada por sua impiedade. Abacuque podia confiar nisso, embora parecesse que a justiça de Deus estava demorando demais. E por que o profeta deveria aguardar com confiança? Porque o justo vive pela fé e não vive pela circunstância. Não vive pela realidade que o circunda, mas sim pela palavra de Deus, confiando em promessas. Na situação vivida por Israel no período retratado por Abacuque, a nação deveria depositar sua confiança em Deus e não em seu exército. Então, o contexto aqui de Abacuque é esse, quando Paulo diz, o justo viverá pela fé, é isso que ele está dizendo aqui. No versículo 13, no versículo 12, perdão, o que ele vai dizer aqui é, a lei e a fé constituem esses dois sistemas diferentes que não se relacionam e não é possível adotar os dois. Isso é o que o pastor já havia falado, certo? Então, assim, a lei se entendia como legalismo, que era a tentativa de se justificar pela obediência e aos preceitos dela, que é um sistema de mérito, não tem espaço para misericórdia e graça, né, na meritocracia. Quando você vai fazer uma faculdade, você vai ter que alcançar a média para passar. Então, você vai ter que passar por vários critérios, e se você não alcançar aquilo, você vai ser reprovado. Não tem espaço para misericórdia ali, né? Ali você alcançou a média ou você não alcançou a média. E com a lei é o seguinte, ou você cumpre toda a lei, ou você é considerado maldito. No versículo 13 e 14, Cristo veio nos resgatar da maldição da lei. Então, Cristo vem para fazer justamente isso. E aqui, só lendo mais um trechinho do livro, porque ele vai... Deixa eu só me localizar aqui. Olha só, aqui depois de Paulo dizer que quem vivia na lei estava debaixo de maldição, aí o Augusto Nicodemos diz o seguinte, finalmente uma notícia boa, porque até agora só tivemos notícias ruins. O apóstolo lança a obra de Cristo contra esse pano de fundo terrível e dramático que é a condenação e a maldição que a lei traz. Paulo agora explica nesse contexto o que Cristo veio fazer. Ele veio nos resgatar dessa maldição. O motivo é que toda a raça humana estava debaixo da lei, quer acreditasse nela, quer não. Portanto, todo ser humano era maldito, porque ninguém conseguia cumpri-la. A própria consciência lhes disse isso, pois a lei de Deus estava gravada até mesmo no coração daqueles que nunca ouviram falar dela e do evangelho. Sendo assim, todos sabem a diferença entre o certo e o errado. Cristo veio nos libertar dessa maldição universal que foi fechada, selada e confirmada no momento em que Deus nos outorgou a lei. E como Cristo nos livrou dessa maldição? A própria lei de Moisés anunciava a maldição para quem fosse pendurado no madeiro. Aqui é interessante que ele vai dizer sobre a maldição de quem é pendurado no madeiro, porque no versículo 13 diz aqui, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aqui é a explicação. Se um homem tiver cometido um pecado digno de morte e for morto e tiver despendurado no madeiro, seu cadáver não passará toda a noite no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, pois aquele que é pendurado foi amaldiçoado por Deus. Assim não contaminará sua terra, que o Senhor teu Deus te deu por herança. Deuteronômio 21, 22
E 23, Paulo traz mais uma vez a aplicação do antigo aqui no novo, para explicar aqui maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Paulo tira de Deuteronômio 21, 22, 23. E por fim, ele finaliza aqui argumentando: a pessoa pendurada no madeiro era amaldiçoada por Deus. Estava pendurada ali porque não guardava a lei. Da mesma forma, Cristo se fez maldito pelo seu povo na hora que foi pendurado no madeiro. A maldição da lei, que deveria recair sobre nós, Cristo a levou sobre si quando se fez maldito de Deus ao ser crucificado na cruz do Calvário. Ali ele recebeu todo o castigo previsto nessa maldição e fez isso em nosso lugar, pois nós é que deveríamos estar pendurados na cruz. Nós é que desobedecemos a lei. Muito bom. Paul Washer, ele diz o seguinte no livro Verdadeiro Evangelho: se você é salvo, isso se deve ao fato de que quando ele estava naquele madeiro, ele carregou nossos pecados e o seu próprio Pai o esmagou como sacrifício. Isaías 53, 10. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo diz isso lá em 2 Coríntios 5, 21. Isso que é o significado das palavras maldição e maldita aqui nesse texto. Muito bem. Aí vem duas perguntas, uma atrás da outra aí para você, que é a 3.2, 3.3. A 3.2 é a seguinte: segundo a sua própria experiência, o que significa viver pela fé? E a 3.3, quais são alguns obstáculos para se viver pela fé? Bom, aí vamos agora para o ponto 4. Vamos lá, pastor, nessas perguntas aqui, é muito interessante quando a gente pega todo o contexto, tanto do antigo, o justo viverá pela fé, em Abacuque 2:4, quanto aqui a aplicação de Paulo. Porque às vezes a gente escuta, o justo viverá pela fé, e a gente imagina aquela fé que vai mover montanhas. Mas aqui Paulo está falando da fé que salva, a fé salvadora em Cristo Jesus, né? E na pergunta 3, quais são os obstáculos para essa fé, né? Não conhecer Cristo dessa maneira e não depositar a fé nele. Ponto 4, vamos fazer a leitura dele aqui agora. Ninguém consegue ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. É inteiramente verdade e nem precisa ser provada que aquele que observar os seus preceitos por eles viverá. Versículo 12. Mas ninguém, exceto Jesus, jamais o fez. Portanto, ninguém consegue ter a vida por eles. A função assustadora da lei é condenar, não justificar. Jesus Cristo fez por nós na cruz o que não conseguiríamos fazer por nós mesmos. E a pergunta é: quais são as diferenças entre a fé e obras? Vamos lá. A gente precisa pensar aqui que fé e obras, o apóstolo Paulo está falando nesse contexto aqui, em relação à salvação, certo, Renan? Certo. A salvação. Porque senão, mas eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa questão das obras também. Mas a fé, a gente leu aqui, da justificação pela fé, a fé em Cristo, o apóstolo Paulo está bem decisivo nessa questão. Nós não precisamos de qualquer outra obra a não ser aquela que Cristo consumou na cruz. E aí não tem como falar de fé sem usar Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, o que é fé? É isso. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, como eu já disse aí, o apóstolo Paulo, ele também usa o exemplo de Abraão para exemplificar alguém que foi justificado pela fé. A gente já falou sobre isso lá atrás, em versos 6 e 7. Paulo utiliza Abraão para mostrar que não há necessidade de acrescentar obras à salvação, acabei de falar. E quando Paulo fala de Abraão, ele menciona Gênesis 15, do 1 ao 6,
como o Renan disse, mencionou o Antigo Testamento, onde Deus fez a promessa. Então, Deus faz a promessa e Abraão crê. Ele crê no Senhor diante dessa promessa, e isso foi creditado e imputado como justiça. Gênesis 15:6. Então, é essa fé para a salvação. As obras para a salvação, zero. Não existem, não são necessárias. E era isso que os judaizantes lá da época estavam querendo inculcar na cabeça dos gálatas. Então, não existem. E aí eu me lembro, quando a gente fala de obras, me lembro também de Tiago 2,26, né? Que ele diz que, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Então aqui o apóstolo Tiago também usa Abraão para exemplificar as obras. Olha a confusão aí, mas não é confusão não, a gente vai explicar. Quando Tiago cita Abraão, peraí que minha bateria aqui está descarregando. Que foi agora. Quando Tiago cita Abraão como parte do seu argumento, ele menciona um homem que está sendo provado por Deus em Gênesis 22 e conclui: vês como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2,22. Os dois escritores do Novo Testamento citam o mesmo Abraão, mas Paulo, como a gente viu, ele citou Gênesis 15 e Tiago está citando Gênesis 22, quando Isaac, que era o cumprimento da promessa, já era palpável, já estava vivo, aconteceu. Então, em outras palavras, quando Abraão ofereceu seu filho Isaac, mostrou com esta obra sua fé. Então, olha a diferença nessa questão de obras. Abraão foi justificado pela fé, Deus deu uma promessa para ele foi justificado, ele creu, e aí houve a justificação pela fé. No caso aqui das obras que Tiago está citando, é quando o cumprimento da promessa já tinha acontecido, quando era visível e palpável, e aí Deus prova a fé dele, lá no capítulo 22, e aí a sua fé, foi pelas obras que a sua fé se consumou, que diz o versículo 22 do capítulo 2. Então, para entender melhor isso, eu coloquei alguns pontos. Obras não produzem fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. Acho que isso resume um pouco dessa história de Abraão toda aí, que o apóstolo Paulo, para defender sobre a fé, a justificação da fé, ele usa Abraão, e Tiago, para defender as obras, também usa Abraão, mas é nesse sentido, de que a fé... Tá aí na tela ainda, Renan? Tá na tela. É na minha que sumiu aqui. As obras não produzem fé, mas a fé produz obras e as obras confirmam a fé. Então, no versículo 22 de Tiago, no capítulo 22 de Gênesis, é essa questão de Abraão estar confirmando a sua fé através daquela provação, daquela obra que Deus pede para ele, o seu filho. Então, atos praticados em obediência à palavra de Deus, né, é a fé, a obra, né? A diferença entre eles é o contexto em que essas obras são praticadas. Paulo nega que as obras possam ter algum valor em nos colocar num relacionamento com Deus. E Tiago insiste que, uma vez estabelecido o relacionamento, as obras são essenciais. Então, não dá para nós excluirmos as obras, mas elas não nos salvam, mas elas são confirmações da nossa fé. A nossa fé produz as obras. A fé é a causa da nossa salvação, as obras são resultado dela. A gente já falou isso aqui algumas vezes, não custa relembrar. Então, a fé é a causa da nossa salvação, as obras são resultado dela. A fé não exclui as obras, nem tampouco as obras excluem a fé, mas ambas se complementam. Muito bem. As obras, elas evidenciam a fé viva, né? E a ausência delas, uma fé que não existe, né? Morta. Lá em Efésios, quando a gente estudou, o próprio Paulo, ele diz isso. Nós fomos gerados para as boas obras. Então,
é só uma questão de se entender o contexto em que os autores estão escrevendo. Enquanto uns entendiam que precisavam fazer algo para ser salvo, Tiago estava falando para aqueles que tinham a fé infrutífera, dizendo que a fé verdadeira é aquela que é evidenciada por frutos. Né? Ponto 5. Pense em armadilhas em que você pode ter caído ao tentar agradar a Deus ou merecer o seu favor com os seus próprios esforços. De que modo essa passagem que estudamos o encoraja a examinar seu coração? Então, ponto 5, na verdade, é uma pergunta para aplicação aí na sua vida, para sua reflexão. Leia a conclusão aí, Renan. Pense num conhecido que está lutando com o seu esforço próprio e busque forças de ajudar essa pessoa a ter sua confiança restaurada em Cristo. Do que você aprendeu com essa passagem que estudamos. Pense também em tudo que Jesus Cristo já fez por você e que você não poderia fazer por esforço próprio e louve-o por sua suficiência. Muito bem. Esse foi o nosso estudo de hoje, queridos. Fé e obras. Que isso possa ter abençoado o seu coração, traga a você mais entendimento da Bíblia, da Palavra de Deus, e que nós possamos crer que somente pela fé em Cristo nós somos justificados. Renan? É isso, meus irmãos. Que a gente possa continuar estudando e aprendendo junto. Graça e paz e até a semana que vem, se Deus nos permitir. Deus abençoe e até semana que vem.